Obrigado a todos por estarem aqui. Temos uma discussão muito importante no tempo limitado que temos para responder a essa pergunta, mas tanto o presidente quanto o nosso editor, Josh Katz, fizeram a pergunta sobre o que está acontecendo. Sabemos o quão especial é a relação entre os Estados Unidos e Israel. Sabemos sobre os valores comuns que unem americanos e israelenses. Sabemos sobre os inimigos comuns que os unem. Mas onde estamos agora? Tenho três perguntas. Não temos muito tempo, então peço aos painelistas que sejam o mais breves possível nas respostas. E vamos começar abordando a crise atual. Os últimos meses realmente foram um auge da cooperação entre os Estados Unidos e Israel, dando a muitos de nós muitos motivos para comemorar. E nas últimas 1 ou 2 semanas surgiram algumas dúvidas sobre isso. A questão é: isso é apenas um obstáculo no caminho ou é algo que pode representar uma ameaça de longo prazo para o relacionamento? Vamos começar indo do lado direito do palco para o lado esquerdo. Primeiramente, obrigado por me receberem. Vejo uma mudança profunda na relação entre Israel e os Estados Unidos, passando de cliente para aliado. Israel costumava ser um cliente dos Estados Unidos de várias maneiras. Nós costumávamos receber 100% de apoio deles e precisávamos desse apoio. Mas hoje, Israel, você pode ver isso na batalha no Irã agora, que lutamos lado a lado como aliados. Israel precisa entender que nos tornamos prósperos e financeiramente capazes de nos sustentar. Não precisamos mais da ajuda financeira militar. É apenas 0,7% do PIB israelense, então é insignificante comparado aos 15% nos anos 70. Está mudando. Israel precisa se posicionar como um aliado, um bom e forte aliado, e os Estados Unidos precisam entender que somos um aliado. Aliados às vezes discordam entre si, como se costuma dizer, América em primeiro lugar, mas Israel em primeiro lugar. É assim que os aliados funcionam. MK Town. Antes de tudo, graças a Deus pelo embaixador Huckabee, não é? Amém. Eu disse a ele quando saiu que eu estava sedento para ouvir essas palavras neste momento. Quero dizer a todos que precisamos esperar para ver o rumo das coisas, pois devemos lembrar o que ocorreu aqui no último ano desde que o presidente Trump assumiu. Nenhum outro presidente jamais fez e jamais apoiou Israel como o presidente Trump fez. E também precisamos lembrar disso. Agora também precisamos nos preparar para o dia em que veremos outro presidente na Casa Branca. E muito provavelmente o próximo presidente dos Estados Unidos não será tão amigável e tão apoiador quanto o presidente Trump foi e é. E é por isso que precisamos ser muito mais independentes e precisamos forjar novas alianças que nos ajudarão a nos preparar para o futuro e para os desafios futuros. David? Sim, antes de tudo agradeço ao embaixador Huckabee, pois devemos lembrar que o pilar dos Estados Unidos e da civilização ocidental é o Monte Sinai, o Monte Moriá e outros. Você não precisa ir além de Dostoiévski ou outros para falar sobre esse tipo de coisa, mas vemos isso também em todo o patrimônio cultural americano, como a Nova Jerusalém. Agora, nesse contexto, o que isso realmente significa é que esse debate sobre a política em relação a Israel nos Estados Unidos não é realmente sobre Israel, é sobre a alma da América como civilização e o que ela é. E eu acho que os Estados Unidos estão entrando em um período de enorme turbulência. O iluminismo meio que chegou a um certo ponto em que há um retorno à religião e à compreensão de que existe um conjunto, mas qual religião? Existe um certo elemento do poder americano que foi excessivamente estendido, usado em excesso, e a América está meio que recuando. Acredito que as estruturas políticas americanas estão entrando em um período de grande turbulência. Eu nem acho que deveríamos estar falando sobre o que acontece se os democratas subirem ou os republicanos subirem. Não tenho certeza se vai existir um partido democrata e um partido republicano em 10, 20 anos. Acho que estamos entrando em uma grande turbulência, não violenta, mas uma convulsão político-estrutural da nossa estrutura partidária, e Israel é apenas um reflexo disso. Então, é uma boa notícia no sentido de que Israel não é realmente a causa disso, mas é uma má notícia no sentido de que há grandes forças atuando nos Estados Unidos que vão determinar efetivamente para onde vamos.
Ok, minha segunda pergunta para vocês três é: onde vocês veem as maiores ameaças ao relação especial? Nós conhecemos a Aliança Vermelho-Verde, que se espalhou por toda a Europa entre marxistas e islamistas. Nós sabemos que dentro dos Estados Unidos há uma esquerda woke antissemita crescente que parece ter tomado conta de grande parte do Partido Democrata. E sabemos que há uma minoria dentro do Partido Republicano que ainda é muito barulhenta e que é igualmente, digamos, woke e antissemita. Vou começar por aqui. Vamos fazer o caminho inverso. David, o que mais preocupa você? Acredito que a principal divisão na sociedade americana e ocidental está entre quem defende o legado da civilização ocidental e quem quer destruí-la. A Aliança Vermelha-Verde, eu acrescentaria a isso o fascismo crescente marrom, negro ou qualquer cor que você queira dar a isso. Então, acho que é isso que mais me preocupa, né, esse debate, e acredito que é assim que teremos que nos organizar dentro dos Estados Unidos e externamente. E é nisso que Israel realmente precisa se concentrar, isto é, quais são os fundamentos da civilização ocidental que o embaixador Huckabee explicou muito bem. Há alguns elementos adicionais a isso, mas o fundamento, o que mais me preocupa é que, nos Estados Unidos, estamos perdendo a capacidade de entender nossa própria base e herança. E, junto com isso, o surgimento desses movimentos poderosos que fundamentalmente querem destruir a civilização ocidental internamente. Sim, eu concordo. Acho que enquanto o excepcionalismo americano funcionar, então a aliança entre os Estados Unidos e Israel funciona. Deputado Tal, o que você acha? Serei o segundo a responder. Ok, dessa vez. Sabe, eu acho que o perigo não é para Israel. Eu acho que o perigo, como foi dito aqui, é para a civilização ocidental. E olha o que está acontecendo agora na Europa. Quero dizer, antes mesmo dos Estados Unidos. Nem vamos falar dos Estados Unidos. Olha o que está acontecendo agora na Europa. Veja como a Europa está perdendo tudo, está sendo tomada de dentro para fora e não tem capacidade de reagir. E, nesse sentido, acho que o fato de Israel ter mostrado nos últimos 2 anos e meio, quando todos pensavam que iríamos ceder, que iríamos desistir de lutar, e mostramos ao mundo que vamos continuar, vamos lutar até o fim. Somos fortes, uma nação orgulhosa e capazes de lutar até o fim. Isso mostra o valor de Israel para o mundo. Portanto, o perigo não é para Israel, mas sim para o mundo. A ameaça número 1 para a América. A ameaça número 1 para a América é a Irmandade Muçulmana. A Cair e a Irmandade Muçulmana querem controlar a Flórida e o Texas. Primeiro a Flórida, depois o Texas, e assim a América cai. Nova York já foi tomada. Agora é uma ameaça não só para a América, mas também para Israel. Em 15 anos, Israel enfrentará guerra com o Egito, que será tomado pela Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana, uma jihad sunita, será uma ameaça global após enfraquecermos a jihad xiita. A Turquia está assumindo o controle. Hakan Fidan, como é mesmo o nome dele? O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, afirmou que tomaram Alepo, Damasco e que Jerusalém é o próximo alvo. A jihad sunita é o novo inimigo. Israel e os Estados Unidos precisam ser fortes. Infelizmente, os Estados Unidos estão fracos. Agora, imagine ser o primeiro-ministro de Israel hoje. E você sabe que em 15 anos haverá uma guerra com o Egito, mas não quem será o primeiro-ministro de Israel ou o presidente dos Estados Unidos. O que fazer hoje para enfrentar isso? Mesmo sendo americano, a Irmandade Muçulmana domina Texas e Flórida. Imagine até onde os Estados Unidos podem chegar. Isso ameaça Israel e a sociedade ocidental. É uma ameaça à humanidade, ao gênero humano. Bem dito. Minha última pergunta para vocês três é: até que ponto Israel pode ser independente da aliança com os Estados Unidos, por mais que a valorize? Que vimos nos últimos anos com um presidente, antes do presidente Trump, que não era tão amigável. Mas como? Considerando o quanto as duas forças armadas estão conectadas, considerando as limitações de ser um país pequeno no Oriente Médio, até que ponto Israel pode ser independente? Então, as pessoas esquecem uma história. Em outubro de 2022, Netanyahu venceu as eleições, mas Biden não o convidou para a Casa Branca. Só em 23 de julho, ele foi convidado e se reuniu com Biden na Casa Branca. O que ocorreu nesse período para Netanyahu ser convidado? Ninguém lembra. Mas em junho de 2023, Netanyahu anunciou que se encontraria com Xi Jinping na China. Foi assim que ele conseguiu o convite para a Casa Branca. Todos sabem que ele não foi até Xi Jinping na China.
mas precisamos diversificar alianças. Agir como um aliado independente é a única maneira de ser realmente dependente e realmente um aliado. Israel hoje precisa começar a construir sua própria infraestrutura militar apenas para ser um verdadeiro aliado dos Estados Unidos, entendendo que os Estados Unidos vêm em primeiro lugar e precisam cuidar de seus próprios interesses, mas Israel também precisa cuidar de seus próprios interesses e colocar Israel em primeiro lugar. Quero responder isso respondendo ao vice-presidente J.D. Vance. Eu esperava que um de vocês fizesse isso. Ok, então eu vou responder. E eu quero dizer a ele que o que protege Israel não são as mãos americanas, nem os dólares dos impostos americanos. É o Deus de Israel para o bravo soldado das FDI. Nós somos, como já disse antes, uma nação forte e orgulhosa. Estivemos aqui por milhares de anos e planejamos continuar aqui por muitos, muitos anos, independentemente de quem seja o presidente no mundo. Casa Branca. Então, sim, somos independentes, somos fortes e temos planos de ficar aqui por muito, muito tempo. David? Bem, eu acho que o memorando de entendimento emergente indica, como acredito que a Miad disse, que a natureza fundamental do relacionamento está mudando e se reequilibrando, onde Israel é muito mais um parceiro. Mas eu diria que isso é realmente só uma parte disso. Eu acho que as ideias de Israel também são aquelas crianças em Gaza, né? Aquelas crianças lutando no Líbano. Elas estão mostrando onde está o futuro da civilização ocidental. Eles não estão apenas lutando por Israel. Eles estão lutando para lembrar ao mundo algo que para a juventude americana, a juventude europeia e assim por diante, é algo estranho para eles. Se Israel acertar, também será um parceiro na restauração e reabilitação das ideias que são a base da civilização ocidental. Por menor que seja Israel, é realmente o país que vai ajudar a reabilitar os fundamentos, os pilares da civilização ocidental. Muito bem colocado. Temos mais alguns minutos, porque todos nós fomos muito bons em manter nossas respostas breves. Mas o que é uma resposta breve? Você já respondeu ao vice-presidente Vance, mas isso levantou a questão: Israel é um aliado ou um vassalo? Qual é a melhor forma de respondermos como apoiadores de Israel, tanto americanos quanto israelenses, a essa ideia de simplesmente calar a boca e você sabe ouvir o que dizemos? Muito rapidamente. Para aqueles que acham que Israel é um vassalo, eles não entendem o Ocidente, não entendem a América, e isso é uma ameaça para ambos. Israel é realmente um parceiro, e se você não se lembra disso, então você perde a noção de quem você é e do que Israel significa. Então, eu não vejo como a América pode sobreviver se começar a se perder desse jeito. Israel é, sem dúvida, um parceiro muito importante. Ok, eu só diria: ouça nossos inimigos, veja o que dizem. Não são moderados nem razoáveis. Eles estão gritando morte a Israel, morte à América. Eles estão gritando dizendo: Israel e América são parceiros e nós somos seus inimigos. E quando Israel luta contra seus inimigos, os inimigos da América, isso prova mais do que qualquer outra coisa que nós somos de fato parceiros. Ações falam mais alto que palavras. Antes de tudo, pergunte aos pilotos americanos o que pensam do exército israelense. Você está aqui? Segundo, confira o PIB de Israel. O PIB de Israel deve dobrar na próxima década. Com a liderança certa, podemos superar os Estados Unidos em PIB per capita nesse período se agirmos corretamente. Temos talento, capacidades, visão e autoconfiança, mais até que os Estados Unidos, por enquanto. Israel deve apenas apoiar os Estados Unidos e ajudá-los a recuperar sua antiga posição. Isso. Muito obrigado a todos. Obrigado aos nossos 3 palestrantes. O relacionamento segue especial e todos vamos trabalhar para mantê-lo.